Olá mais uma vez, e aqui estamos nós para o último estudo das lições desse terceiro trimestre de 2012, né? Dessa vez aqui é sobre conservação da igreja na fidelidade, ou conservando a igreja fiel. E este é um assunto muito importante porque é bem difícil. Há duas grandes dificuldades na igreja, desde todos os tempos. A primeira dificuldade é tirar alguém do caminho largo e trazê-lo para o caminho estreito. Isto quer dizer, tirá-lo dos atrativos do mundo, dessas grandes coisas que seduzem, mas que enganam, mas seduzem, e que no primeiro momento é bem interessante, parece tão bom, tão gostoso, etc., para trazer para um caminho estreito, cujas promessas, cujas coisas boas estão no futuro, e não nessa vida, na vida futura. Antes de chegar lá, precisa ainda passar por grandes dificuldades, né? Então não é tão fácil assim. É difícil tirar e colocar no caminho estreito, é difícil manter no caminho estreito. Então, essa é a nossa missão. Temos que ser criativos e temos que ter o poder do alto para fazer isso. Vamos fazer uma oração para que esse estudo seja bem produtivo. Santíssimo Senhor Deus, fica conosco nesse estudo, porque ele é muito importante, tanto para a nossa vida, quanto para a vida daqueles que por nosso intermédio tu desejas ainda alcançar. Nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então vamos ler e fazer um pequeno comentário sobre o verso para memorizar. Está em 2 Tessalonicenses 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então as tradições aqui é o seguinte: havia naqueles tempos o Antigo Testamento prontinho, escrito, né? Eles tinham à sua disposição, em forma de rolos. E o Novo Testamento estava sendo escrito naqueles dias. Ele não estava completo ainda. Esta carta dos 2 Tessalonicenses, quando eles receberam, era um pedaço do Novo Testamento. Então eles tinham a Bíblia e tinham a tradição. E a tradição vinha de duas fontes, basicamente. As palavras de Jesus Cristo, que serviram de ensinamento aos apóstolos, e então agora as palavras dos apóstolos, que eram a retransmissão das palavras de Cristo. Então os apóstolos eram fiéis às palavras de Cristo e Cristo foi fiel ao Antigo Testamento. Então é muito importante perceber essa ligação. Hoje nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E não há contradição. Assim também não podia haver contradição entre as palavras de Cristo e os escritos, como ele chamava, dos profetas, e nem podia haver contradição entre as palavras dos apóstolos com as palavras de Cristo, que já eram coerentes com as palavras escritas das Escrituras feitas pelos profetas, que ele mesmo, Jesus Cristo, havia inspirado. Resumindo tudo, estas eram as palavras de Jesus, né? As escritas no Antigo Testamento, as ditas por ele e as retransmitidas por aqueles que aprenderam de Jesus Cristo. Então aqui está a explicação do que é a Bíblia e do que é a tradição. Hoje nós temos tudo em forma de Bíblia, não é? Muito bem, então esse é o fundamento da nossa fé. A dificuldade pode ser superada, a dificuldade em manter dentro da igreja pode ser superada por ação, por trabalho, por atividade, não é? Por envolvimento, por comprometimento, não é? Então a igreja precisa estar ativa. O primeiro objetivo a ser cumprido pelos líderes da igreja, então a iniciar pelo pastor distrital, mas não sozinho, pelos anciãos ou pelos diretores, nisso deve haver uma interação muito forte e contínua, bastante intensa, entre o pastor distrital e os seus líderes locais, no sentido de que a igreja esteja ativa, fazendo algumas coisas, né? Principalmente as que são mais da sua vocação. Se for um grupo pequeno, mais importante ainda que o pastor esteja lá coordenando as atividades dos líderes locais, especialmente que esteja ali treinando, qualificando, para que os líderes locais não parem de agir e não parem de levar a igreja à ação. Porque nós sabemos que um pastor, ele tem às vezes vários distritos, a não ser igrejas muito grandes, mas no distrito tem várias igrejas e grupos, etc. Então ele não pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares.
Portanto, ele precisa agir de uma forma por coordenação. À distância, as coisas devem estar acontecendo, ele precisa também saber se estão acontecendo, telefonar, etc. Né? Para a igreja se manter ativa, porque se não se mantiver ativa, a igreja vai morrer, ou então a igreja vai ficar no estado laodiceano, morna, se reúnem todos os sábados, e isso também não muda muita coisa, né? Vamos para a parte de domingo, a escolha divina. A escolha divina, todos foram escolhidos por Deus, né, para serem salvos, não é verdade? Todos foram escolhidos por Deus para serem salvos, mas nem todos se salvam. Que coisa mais estranha parece, né, aparentemente. Nós temos hoje, por exemplo, 7 bilhões e meio, 7 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo. Dentre esse número fantástico, nós temos como povo de Deus em torno de 20 milhões. Mas dentre esses 20 milhões, trigo mesmo é quanto? Bem pouco, uma proporção bem pequena, né? Que o trigo é que está realmente no caminho da salvação, é que vai se salvar. O joio está com seu nome provavelmente escrito no livro da vida, mas se permanecer joio vai ser tirado de lá e não vai se salvar. Então por que existe essa tão grande desproporção entre todos terem sido escolhidos e tão poucos se salvam? Pelo seguinte, é bem simples. Não é só Deus que escolhe. Nós também temos que escolher. Nós também temos que escolher a Deus. Deus já escolheu a nós. Essa parte está resolvida. A pior parte está resolvida. Se Ele nos escolheu, quer dizer assim, eu quero de volta você. Mas nós temos que dizer assim, bom, eu aceito retornar. Né? E esse aceito retornar significa entregar-se a Deus para ser transformado pelo poder do Espírito Santo e se tornar outra vez alguém conforme a origem, conforme Deus criou lá no princípio. Então Deus escolheu, mas não basta isso. Nós temos que aceitar a sua escolha. Vamos ler aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 14, que é o anterior ao versículo para memorizar desta semana. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Ele nos chamou, de que maneira? Mediante o Evangelho que estava sendo pregado, mediante o fundamento da palavra de Deus que estava sendo escrita naqueles dias. Então nós temos o mesmo privilégio deles. Né? Não tem diferença, nós temos toda a Bíblia escrita, eles tinham uma parte no Velho Testamento e estavam recebendo as palavras faladas da parte dos apóstolos e as cartas já escritas. E esse é o fundamento para nós nos mantermos fiéis. Né? E daí diz mais aqui o seguinte, para a glória de Deus. O que significa isso? Isso eu gostaria de ilustrar de uma forma mais ou menos radical. O que significa nós para a glória de Deus? Então imagine, ninguém aqui do que está me ouvindo, assistindo nesse vídeo, estará nessa situação. Mas imagine um dos piores elementos do mundo. Um assassino, estuprador, assaltante de banco, traficante de drogas e de armas e mais algumas coisas por aí. Né? Como é que alguém assim pode ser para a glória de Deus? Né? Como que pode ser para a glória de Deus? Muito simples. Muito, muito simples mesmo. Veja só. Esta pessoa, se ela for presa, por exemplo, sei lá, num certo momento, der com a Bíblia, ler a Bíblia, se converter e se permitir ser transformada pelo Espírito Santo, as pessoas vão dizer, caramba, que mudança que houve, esse era desse jeito, mau elemento, todos temiam ele, agora ele está de outro jeito, uma boa pessoa, ajuda os outros, está aí para servir, quer ajudar, etc. Essa transformação enfurece a Satanás e alegra a Deus. Isto é glória para Deus. Satanás perde um dos seus melhores elementos, que quanto pior, melhor para Satanás, né? Perde e Deus ganha. E este serve de inspiração, de iluminação, de exemplo para outros, para também serem transformados. E então, quando no futuro estiver no céu, Deus pode apresentar, olha aqui, esse sujeito era tal coisa, mas ele aceitou e foi transformado. Então, glória para Deus é isto, a transformação que Ele faz conosco. Se você não é tão mal assim, mesmo assim, permita ser transformado, porque a transformação não será tão radical quanto aquele que nós citamos como exemplo, mas toda transformação que nós permitimos, porque nós aceitamos a eleição da parte de Deus, é glória para Deus.
Glória no sentido de que éramos uma coisa, agora somos outra bem superior. Então, isso é que é o importante, não é? Nós servirmos de iluminação para outros. Confiança diante do mal. Bom, então veja só, Satanás. Bom, afinal de contas, Satanás existe ou não existe? Não é? O que prova para cada um de nós que Satanás existe e que Deus existe é exatamente isso que nós estávamos falando antes. A transformação, não é? Do pior elemento para o maior elemento. Então a glória de Deus é tirar de Satanás e levar para Deus. E, ou ao contrário, aquelas pessoas que permanecem com Satanás vão de mal a pior, ou seja, se tornam cada vez piores, cada vez mais maus elementos, cada vez mais furiosos, cada vez mais vingativos, etc. E isto é uma das provas de que Satanás existe. Mas nós não precisamos dessa prova aí. O que nós precisamos é ter uma experiência com Deus de transformação, de um ser que não era nem digno de estar livre por aí na sociedade, para um ser que agora é digno de ser salvo para a vida eterna. Né? Então, isso que é o importante, a transformação por nos encontrarmos com Deus. Né? Bom, então vamos ver aqui um outro aspecto aqui com relação à Escritura. As Escrituras e a tradição. Nós já nos referimos a esse assunto. Né? Nós temos as Escrituras total. Né? Naqueles tempos havia a palavra escrita e Jesus era a palavra falada, e depois de Jesus, os apóstolos era a palavra retransmitida da palavra falada de Jesus Cristo. Então prestem bem atenção. Aquilo que Jesus falava era coerente com o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento foi inspirado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, então não podia ser incoerente. Então a continuidade no Novo Testamento é a continuidade do Antigo Testamento, pela palavra falada do próprio Senhor Jesus Cristo, que havia iluminado e inspirado os apóstolos, os profetas para escrever o Antigo Testamento. Então a palavra de Jesus Cristo era bem coerente com o Antigo Testamento, não podia ser diferente. E a palavra retransmitida por parte dos apóstolos, que falavam aquilo que ouviram de Jesus Cristo, era coerente com as palavras de Cristo, portanto também coerentes com o Antigo Testamento. De modo que nós temos aqui uma Bíblia, não é? Cujo Novo Testamento é coerente com o Antigo Testamento, que se transforma na plataforma de fé, no mapa de salvação, para todos aqueles que queiram aceitar a eleição da parte de Deus que Ele já fez. Né? Então o caminho é simples. Todos nós fomos eleitos para sermos salvos, e aqui está a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, os dois valendo, porque são coerentes entre si, um não contradiz o outro. A palavra do Novo Testamento vem do mesmo que inspirou os profetas do Antigo Testamento, e esta é a nossa base para sermos salvos. Aqui estão as instruções para isto. Então, o que nós devemos seguir é, está escrito. Se está escrito na Bíblia, então vale. Certo? E tudo quanto está escrito fora da Bíblia tem que ser coerente com a Bíblia, senão não confie-se. E aqui então vamos nós concluindo nosso estudo de hoje, indo para os finalmente. Ainda temos aqui a questão do amor severo, né? Ou seja, de vez em quando é necessário que nós trabalhemos com força, que as repreensões sejam mais duras, né? E que os problemas sejam resolvidos. Mas como é que se resolvem esses problemas? Então aqui nós temos as orientações, né? Como se resolvem conflitos. Essas orientações estão em Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao 17, e também Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, por exemplo, e em outros lugares também. Mas em síntese vamos resumir isso aqui. Bom, houve um problema entre alguém que te ofendeu, por exemplo. Como é que você faz? Você, o ofendido, toma a iniciativa para a busca da reconciliação. Então você vai lá, sozinho, fala com a pessoa, numa boa, no sentido de, com amor, fala com essa pessoa, busca ela para reconciliar, orar, etc. Não é? Se ela aceitou, está tudo resolvido e não se fala mais nesse assunto, ninguém mais tem que saber disso. Quanto menos pessoas souberem do problema que houve entre duas pessoas, melhor. Se mais ninguém souber, melhor ainda. Não é?
Então, quem tem que tomar iniciativa? Bom, o que ofendeu pode tomar iniciativa também, não está proibido. Mas é bem mais fácil ao que foi ofendido tomar iniciativa, ir lá, abraçar, etc. Né? Isso é bem mais fácil, por isso que a Bíblia é sábia, inteligente. Deus é inteligente nesse sentido, em todos os sentidos. É a sabedoria aqui. É bem mais fácil o que foi ofendido tomar iniciativa do que o que ofendeu. Todo mundo sabe por quê, né? Mas suponha que quem ofendeu não aceita. Então leva mais uma ou duas pessoas. Essa uma ou duas pessoas servirão para dois motivos. Um, de testemunha do que houve ali. E segundo, para ajudar a resolver também. Elas vão se empenhar a resolver, vão intermediar, etc. Vão aconselhar também. Quem sabe então se resolve. Então nesse caso, o assunto chegou a 4 pessoas só. Certo? E se resolveu nesse sentido, não se fala mais nisso e está resolvido. Certo? Quanto menos pessoas souberem das coisas ruins, melhor. As coisas ruins não tem que publicar para todo mundo. Não tem que levar logo direto para a igreja. Bom, mas suponha que ainda não houve possibilidade de acordo. Então, leve à igreja. Leva a comissão da igreja, a comissão lá, algumas pessoas vão estudar esse assunto, vão, quem sabe, fazer mais levantamentos, quem sabe alguém vai falar com ele, vai buscar mais informações, etc. Não é? E aí toma um voto, e esse voto é levado à igreja, porque a comissão nunca decide nada sozinha. Leva à igreja e toda a igreja fica sabendo, infelizmente. Não devia ser assim, mas no caso teve que ser assim. Leva à igreja, a igreja toma a decisão. Então, se ali ainda não houve solução, com toda a igreja se empenhando em resolver, se ainda não houve solução, então fazer o quê, né? Se houve solução, infelizmente tanta gente ficou sabendo do problema, mas se resolveu. Né? A melhor solução seria entre os dois. Mas, enfim, chegou a igreja, resolveu ali, que bom, né? Que bom, resolveu, esquece, foi resolvido, apaga e não se fala mais nisso. Mas se ainda por meio da igreja não for resolvido, então deixa ele em paz. Fazer o quê? Viva a tua vida. Quem sabe no futuro se resolve, melhor ainda. Mas aí não tem mais o que fazer, agora depende dele. Né? Então o que nós devemos fazer? O critério é o seguinte: tem algum problema? Resolve direto lá. Não é? Claro, há casos em que o risco de prejudicar o nome da igreja é tão grande que tem que ir direto para a igreja. Vamos supor lá que traficante de drogas, coisas desse tipo. Não é? Isso é muito grave. Então a igreja não pode, se só resolver entre eles ali, etc. e tal, isso se chama acobertamento. Isso é a coisa mais grave. A igreja precisa se posicionar. Precisa se posicionar contra isso. Se ela não se posicionar, vai ficar como aqueles estupros, aquelas pedofilias lá na América do Norte, que era sempre acobertado, no fim virou em um prejuízo de 2 bilhões de dólares de indenizações, né? Porque a igreja católica não se posicionou. Depois foi forçada a engolir. E não é por aí o caminho. Já chega esse exemplo negativo, que não é da nossa igreja, mas enfim, serve de exemplo. Conclusão do nosso estudo. Né? Cuidado com o poder. Né? Parte de sexta-feira. Cuidado com o poder. Enganador do anticristo. Ele está enganando quase 2 bilhões e meio de pessoas. Dentre essas aí, temos o povo de Deus com 20 milhões, e dentro desses 20 milhões, há muito joio que está sendo enganado. Né? Este joio já está no caminho estreito, mas volta e meia tem que dar uma passeada no caminho largo. Está com suas antenas ligadas ao caminho largo e gosta do caminho largo. Né? E está sendo enganado. E não acha problema nenhum nisso, muitos deles. Queridos, cuidado com o poder enganador. Porque se dos anjos, que são muito mais competentes e capazes do que nós, ele conseguiu enganar 1/3, não é de admirar que aqui na Terra, entre os seres humanos, ele engane muito mais que 1/3. Vamos dizer assim, muito mais que 99%, porque nós somos bem inferiores. Portanto, se nós não somos tão poderosos quanto os anjos, o que nós necessitamos? Estar de mãos firmemente agarradas em nosso Senhor Jesus Cristo, que daí temos tanto poder quanto Ele, porque Ele é que nos protegerá. É assim que se vive para a vida eterna, para a vitória. Que essa seja a experiência de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que pedimos e oraremos. Santíssimo Senhor Jesus Cristo, mantenha-nos firmes no caminho estreito, porque aqui ele é estreito, mas lá no céu ele é largo.
não largo como o caminho largo aqui da terra, mas largo em delícias saudáveis, em prazeres santos e de duração eterna, que não dão em ruína e morte. Nós queremos esperar mais um pouco para chegar no caminho largo do céu, mesmo que tenhamos que passar pelas aflições do caminho estreito aqui da terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Então até o próximo trimestre, que já começa na próxima semana. Sejamos todos fiéis ao nosso Deus, mantendo-nos firmes nos princípios de nossa igreja. Amém.